Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar tudo sobre o treino que aconteceu hoje à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante. 2 jogadores lesionados, os retornos de Rocher e Ener Valencia e mais jogadores, e o confronto direto contra o Santos no final de semana. Teve reunião do grupo com o técnico Eduardo Cudê, a mostra no gramado do CT Parque Gigante. Por que afinal isso aconteceu agora? A gente também fala sobre essa partida, sobre o pior árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro, que mais uma vez vai apitar o jogo do Inter. Ontem ele já prejudicou o Fluminense, eu vou falar mais sobre isso também. E a gente fala de mercado de transferências, porque tem gente colocando Franco Serve no caminho do Internacional em 2024, e ele é muito próximo de Eduardo Cudê. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito em KTO.com, tá certo, pessoal? Bom, quero começar aqui falando da atividade que aconteceu hoje à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante. Importante destacar, só o aquecimento foi aberto para a imprensa, o treino mesmo, técnico e tático, foi com portões fechados hoje no CT Parque Gigante. O Inter, que trabalhou ontem em Salvador pela manhã, depois da derrota de quarta-feira à noite contra o Bahia na Fonte Nova, treina no Barradão lá em Salvador ontem pela manhã. Hoje o primeiro treino é em Porto Alegre e já é o penúltimo, porque amanhã tem treino pela manhã, e aí os jogadores se concentram para a partida de quarta-feira contra o Santos, 4 horas da tarde, lá no estádio Beira-Rio. Expectativa, inclusive, de 30 mil torcedores na Casa Colorada. É um confronto direto. O Santos é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 30 pontos. O Inter, apesar de manter o discurso de foco em G8, G6, G7, tem que se afastar do Z4, tá com 32, é o 12º, só 2 pontos à frente do Santos, então tem que ficar atento. E até uma mobilização importante que está acontecendo nesse cenário. Hoje, durante o aquecimento que eu citei que foi aberto, uma conversa longa aconteceu entre o grupo de jogadores e a comissão técnica, Eduardo Cudê, o seu auxiliar Lúcio Gonzalez. Então uma conversa importante, porque tem muita coisa a ser alinhada, e essa conversa ali não é sobre aspecto tático, aspecto técnico, porque isso acontece lá dentro, nas internas do CT Parque Gigante. Essa conversa, olha, mostra que o Inter está tentando se mobilizar de alguma forma para vencer mais no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que tem, já que o Inter foi eliminado para o Fluminense na semifinal da Libertadores, e quer buscar tanto essa vaga, pelo menos de uma pré-Libertadores em 2024. Eu julgo essa conversa como bem importante. Bom, dentro de campo, o que a gente tem de novidade, tá? Daqueles 4 jogadores que preocuparam depois da derrota contra o Bahia, o Hugo Malo, o Dalbert, o Luiz Adriano e o Gabriel, 2 tiveram lesões confirmadas, tá? São eles, Hugo Malo e Gabriel. O Gabriel teve uma entorse no tornozelo esquerdo, saiu até com uma atadura da Fonte Nova. Eu conversei com ele, ele disse que não preocupava, a princípio não é bem assim. Teve uma entorse no tornozelo esquerdo, mas ainda será reavaliado amanhã no CT Parque Gigante para saber se terá condições de pelo menos ficar no banco de reservas contra o Santos no domingo à tarde no Beira-Rio. Hugo Malo, sim, é uma situação que preocupa mais. Teve uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. 20 dias fica aí em tratamento e recuperação no departamento médico do Internacional, lateral direito espanhol, Hugo Malo. Dalbert, que teve um problema na coxa, mais câimbras mesmo, está à disposição. Luiz Adriano também teve um choque ali com o jogador do Bahia, foi atingido ali pela cabeça do jogador do Bahia, sentiu muito a costela. Os dois trabalharam normalmente e estão à disposição do técnico Eduardo Cudê. Cudê que ganha reforços para essa partida, tá? Rocher não tem problema nas costelas, trabalhou normalmente, está voltando da seleção uruguaia. Johnny e Arangues voltando da seleção norte-americana e chilena, respectivamente, e o centroavante Ener Valencia estão de volta, além desses 4 titulares que estavam na data FIFA. O René está voltando também de suspensão, volta à lateral esquerda. Nico Hernandes e Igor Gomes também voltam de suspensão, serão opções no banco. Quem está fora? O Hugo Malo está lesionado, o Gabriel ainda é uma incógnita, o Luca, que foi expulso contra o Bahia, não será opção no banco, está suspenso, suspensão automática, e o Matheus Dias e o Taulara, que estão lá em Santiago, no Chile, com a seleção brasileira, que vai disputar o Pan-Americano, tá certo? Bom,
Mas para essa partida contra a equipe do Santos, domingo à tarde, é um confronto direto lá na parte de baixo da tabela, como eu citei, tem um outro aspecto que está indignando muita gente, e eu entendo e tô desse lado, tá? O pior árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro irá apitar a partida do Internacional. Se trata do senhor Paulo César Zanovelli da Silva, que incrivelmente é árbitro FIFA de Minas Gerais. Ele vai ser auxiliado pelo Bruno Rafael Pires, também FIFA de Goiânia, e o Felipe Alain Costa de Oliveira, também, esse não é FIFA, é de Minas Gerais. Quarto árbitro Anderson da Silva Farias, aqui do Rio Grande do Sul. Vai ter o árbitro de vídeo, que é o Rodolfo Toschi Marques, VAR FIFA do estado do Paraná. Pessoal, para quem não está acompanhando, para quem não é muito ligado nessa questão de arbitragem, que eu julgo ser muito importante, acho legal ficar antenado, o Paulo César Zanovelli da Silva é o árbitro que vem de uma polêmica agora. Ele apitou ontem, quinta-feira, o empate entre Fluminense e Corinthians. Ele expulsou 2 jogadores do Fluminense, o Felipe Melo e o Thiago Santos, no banco de reservas. E para quem viu o jogo ou assistir, dava para ver que era um árbitro completamente perdido, assim, derrubava cartão de tão nervoso que estava, enfim, não sabia o que estava fazendo ali, além de um pênalti que é discutível a favor do Fluminense. Só que o Paulo César Zanovelli da Silva não é um árbitro que errou ontem, quinta-feira. É um árbitro que já errou contra o Inter, eu lembro aqui de mais de um jogo do Inter que ele foi mal. Tem uma vitória do Inter contra o São Paulo no Beira-Rio, que era para ser um jogo tranquilo, que ele apatifou o jogo. Inverte faltas, ouve de um lado, ouve do outro e não sabe o que fazer, cai na bolha, cai na panela de pressão o Paulo César Zanovelli da Silva. Árbitro que já pegou geladeira. Esse jogo que eu citei contra o São Paulo é um jogo que ele tá voltando, porque ele volta da geladeira. Geladeira é quando a CBF coloca um árbitro ali um tempo sem apitar porque tinha ido mal, porque teve erros grosseiros já reiteradamente, e foi assim com o Paulo César Zanovelli da Silva, tá? Então assim, ele vai apitar o jogo domingo do Inter. Não tem sentido nenhum, não era pra ele apitar nenhum jogo, mas tem que ficar de olho nessa situação. Infelizmente é o pior árbitro disparado da Série A do futebol brasileiro, mais de um erro ao longo da competição, e de fato é muito despreparado e vai estar apitando o jogo do Inter no domingo. Pra gente fechar, tá, pessoal, uma informação que repercutiu muito, que veio da imprensa argentina. A imprensa argentina trouxe que Inter e Palmeiras estão disputando a contratação de Franco Servi, meia/meia atacante, cai mais pelo lado, argentino, canhoto de 29 anos. Pra quem não lembra, o Servi trabalhou com o técnico Eduardo Cudê naquele Rosário Central, que despontou muito bem na Libertadores, e inclusive eliminando o Grêmio. Ganhou aqui e ganhou aqui por 1-0, dominou, deu um banho de bola no Grêmio do Roger em 2016 nas oitavas da Libertadores, e deu um banho de bola no Grêmio do Roger, não lembro se foi 3-1 ou 3-0 lá em Rosário. Caiu, se eu não me engano, pro Atlético Nacional, até um jogo bem polêmico, bem disputado contra o Atlético Nacional, que acabou campeão daquela Libertadores. Franco Servi era um dos principais jogadores do clube, estava surgindo como uma joia na época, isso é 2016, o principal jogador era o Lo Celso, que depois foi pro PSG, só que o Servi vingou e vingou muito, e ele tem uma ótima relação com o Cudê. Ele vai pro Benfica depois e o Cudê leva ele pro Celta de Vigo, quando ele sai do Inter e vai pro Celta em 2020. Ele foi por 4,5 milhões de euros para o Celta de Vigo, só que ele perdeu espaço por lá, tá? Ele perdeu espaço por lá, ele teve, o meio-canto teve uma lesão no tendão, ele voltou recentemente aos gramados, tá? O último jogo foi no dia 25 de agosto contra o Real Madrid, derrota por 1-0 do Celta de Vigo, e ele voltou há pouco tempo, esteve no banco no último dia 2, no jogo do Celta contra o Las Palmas no Campeonato Espanhol. Ele tá à disposição, mas não tá com muito espaço por lá. A gente sabe da ótima relação que o Cudê tem com esse jogador, ele que lança ele no Rosário, ele que leva ele pro Celta de Vigo, e é uma posição que o Inter pode precisar, quem sabe pra vaga do Maurício, que deve ser vendido no final da temporada. Ele tem contrato até junho de 24. Na virada do ano, ele pode assinar um pré-contrato, perdeu totalmente o espaço por lá. Não é um jogador livre, mas quase isso dentro desse cenário que eu apresentei pra vocês, e é um jogador que tem ótima relação com o Cudê. Isso a imprensa argentina está trazendo, que Palmeiras e Inter estão tentando essa contratação. Via Inter, não me foi confirmada a informação, mas o que eu sei, o Inter avalia muitos nomes, só que tem uma questão que é a indefinição se o Cudê fica ou não para a próxima temporada. Os dois candidatos querem, o Cudê quer, vamos ver o que vai acontecer no cenário político também do Inter. Caso o Cudê venha a permanecer, já tem aí, eu até ouvi no bastidor que tinha um interesse aí de quem sabe antecipar já, renovar agora com o Cudê, mas não se confirmou até agora, pelo menos. Possivelmente o Franco Servi é um dos nomes de confiança, e vamos lá, né? O Cudê chegou em meio a uma temporada, não tinha muito como indicar jogadores, agora vai ter.
e quem sabe o Franco Servi pode ser um deles. O que tu acha desse jogador? Contrataria? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.